Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para meditar e refletir um pouco sobre a solenidade da Mãe de Deus que celebramos neste 1º de janeiro. Iniciamos um novo ano civil e com a figura da Virgem Maria nós temos a oportunidade de compreender um pouco mais a natureza humana e divina de Jesus Cristo. A celebração deste 1º de janeiro também nos recorda do Dia Mundial da Paz. Encontrar-se com Cristo, encontrar-se com a Virgem Maria, é acima de tudo desejar, como cristão que somos, sermos construtores da paz. A celebração de hoje coloca-nos dentro de um contexto dos 4 dogmas marianos, ou seja, o dogma da virgindade, celebrado no dia de Natal, o dogma da maternidade divina, celebrada no dia de hoje, o dogma da Assunção, em 15 de agosto, e o dogma da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro. Neste conjunto desses dogmas marianos, eles procuram mais do que evidenciar a figura de Nossa Senhora, eles evidenciam a figura de Cristo. Por exemplo, dizer hoje da maternidade divina, nós queremos, acima de tudo, defender a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que num período da Igreja houve um conjunto de ideias, principalmente através de Nestório, que defendia que a Virgem Maria não podia ser mãe do ser divino, apenas da natureza humana. E a Igreja, através de um concílio ecumênico, afirma e confirma cada vez mais esta condição de Maria, ela que é mãe de um ser humano e também de um ser divino. Dom Henrique Soares, um grande bispo da nossa igreja, ele faz uma reflexão muito importante nesse contexto, ajudando-nos a pensar nesta condição humana e divina de Jesus. E ele diz, primeiro aspecto importante nós entendermos que a Virgem Maria, ela torna-se mãe da pessoa divina de Jesus Cristo. Ela não torna-se mãe de Deus Pai e não torna-se mãe do Espírito Santo. Quem vai assumir a condição humana é senão a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, toda a vida de Cristo ilumina a vida de Nossa Senhora. E a celebração desta solenidade da Mãe de Deus, ela vai ajudar-nos a reforçar este aspecto. Entendendo Cristo, nós entendemos a Virgem Maria, todo o seu papel, toda a sua missão e todo o seu compromisso. Então, como dizíamos, celebrar esta solenidade é defender a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós pensamos na experiência da natureza humana e divina de Jesus, nós vamos perceber então que Jesus assume esta condição, ou seja, de uma natureza humana e também assume, permanecendo na condição divina. Então Jesus, quando assume a condição humana, ele não deixa o seu eu, ele não deixa a sua pessoa divina. Então isso é importante nós percebermos. Há uma condição do meu eu, da minha pessoa, e há uma condição da minha natureza. Então Jesus tem a condição, a sua pessoa divina e depois humana, e tem a sua natureza, humana e divina.
A natureza é senão esse desdobramento do seu eu, ou seja, ele vai assumindo uma natureza humana, desdobrar ou vai se revelar nesta condição que ele é, ou seja, uma pessoa divina. Então isso se dá de modo inseparável. Maria não é só mãe de um ser divino. Por isso, quando Jesus é concebido no seio virginal, ele é concebido a partir da realidade humana, mas não se exclui o seu eu, a sua condição divina. Por isso nós vamos chamar Maria como mãe de Cristo, mãe deste ser humano e mãe deste ser divino. Quando nós olhamos para as leituras de hoje, nós vamos perceber que esta condição, esta relação entre uma natureza humana e uma natureza divina quer tornar-se expressão de bênção. A primeira leitura que nós temos do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27, vai trazer aquela chamada bênção de Araão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós poderíamos pensar a compreensão desta humanidade, desta divindade de Jesus, a partir desse gesto que aparece na primeira leitura. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Quando nasce uma criança, o primeiro gesto que aquele médico faz é colocar a criança próximo do rosto da mãe, ou seja, para que haja uma identificação, para que haja este encontro, para que haja esta sintonia, para que haja este encontro humano, afetivo, Ou seja, nós, na experiência desta maternidade divina, nós fazemos esta experiência. Nós, com nossa humanidade, nós somos identificados com a Virgem Maria e, consequentemente, identificados com Cristo. Esta identificação que ocorre quando nós nascemos traz para a criança um sentimento de paz, um sentimento de segurança, de apoio, Então, esta identificação é fundamental. A maternidade é celebrada a partir, então, de aprofundarmos a natureza humana, ou seja, o Senhor que no rosto humano se identifica com o rosto da Virgem Maria. Este é o nosso desejo também com a celebração de hoje. Um rosto identificado, e como identificados nos sentimos como filhos, ou seja, uma conexão entre esta condição humana e esta condição divina. No rosto identificado também vão atrás os pastores, como nos diz o Evangelho de hoje. Eles vão identificar o Cristo a partir do seu olhar, a partir também deste encontro do rosto dos pastores com o rosto de Jesus. E na segunda leitura nós temos esta expressão importante de que nós somos então identificados como filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e irmãs, ao percebermos esta identificação de Jesus como humano e como divino, através desta expressão da Virgem Maria, nós possamos, com a celebração de hoje, então, buscarmos esta nossa identificação na fé, ou seja, celebrarmos com alegria este mistério do nascimento, mas celebrarmos também com alegria a nossa identificação com Cristo. E percebemos que sobre o título da Mãe de Deus, nós a invocamos sempre que rezamos a Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, ou sobre a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, que este título hoje, esta condição da Virgem Maria como Mãe do Jesus humano
e Mãe do Jesus divino, nos faça cada vez mais querer estar próximo do Cristo pela presença e pela ação da Virgem Maria. E que lembremos, no Dia Mundial da Paz, encontremos a paz no rosto humano de Jesus, no rosto divino de Jesus, no rosto de Nossa Senhora, para que sejamos então também construtores desta paz. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.